Feliz no possível. Oiê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e eu acabei de voltar de férias deliciosas e longas, então eu tô mais feliz. E hoje eu vim falar sobre um tema que eu tenho repensado um pouco desde antes de sair de férias. E eu aproveitei as férias para entender um pouco melhor antes de compartilhar com vocês. E o tema de hoje é: a sua conquista precisa de pódio? Antes de falar mais sobre o tema, vou falar do meu lookinho, porque hoje eu tenho um acessório especial. Vou deixar a foto aqui do meu look. Hoje eu tô com uma blusa que é uma estampa, eu acho que é de tigre, eu não sei, é algo meio de animal. Marrom e preta. Tô com uma calça preta. Tô descalça, mas na foto eu tô de chinelo porque eu tava andando de chinelo em casa. Estou com um brinco de estrela, meio bege, muito fofo. E eu tô usando uma medalha da corrida de 5 quilômetros que eu fiz. Eu contei pra vocês no episódio anterior, foi o meu Pava, que eu fiz a minha corrida de 5 quilômetros depois de muito tempo sem correr. E hoje vai ser um episódio um pouquinho mais sobre isso. Antes de falar mais sobre o tema, avisos paroquiais só para que eu não me esqueça de compartilhar com vocês planos futuros pro podcast. A gente já tem mais de 30 episódios aqui dentro. Inclusive, se você não ouviu os anteriores, fica aí o convite. Tem muita coisa legal. Provavelmente hoje eu vou citar alguns episódios anteriores também. Mas tem bastante coisa legal nos outros episódios. E eu tava tentando me organizar pra conseguir ter uma frequência que fosse saudável pro podcast, tanto pra ter conteúdo pra vocês, quanto pra ter algo que fosse possível pra mim e também pra Bela. Bota sua fotinha aqui, Bela, pra todo mundo ver sua carinha. Que é a minha amiga que me ajuda a editar tudo isso e fazer com que o projeto e todo esse podcast seja possível. E a gente decidiu por ter uma frequência definida agora pro Feliz no Possível. Então, o Feliz começou com uma frequência que era sempre que fizer sentido, e agora a gente vai ter episódios a cada 15 dias. Então, uma semana sim, uma semana não, toda quinta-feira vai ter um vídeo, um episódio, pra gente conversar, pra pensar em como deixar a vida mais feliz. E eu espero conseguir trazer mais coisas também nas redes sociais sobre os episódios, sobre os temas, para que essa conversa seja ainda mais rica. Então, se você não me acompanha nas redes, meu Instagram do Feliz no Possível é Feliz no Possível. Também tenho o mesmo usuário dentro do TikTok. E você pode ouvir o Feliz em todas os tocadores de áudio. E você também pode me ver por vídeo dentro do Spotify e dentro do YouTube. Fim dos avisos paroquiais. Vamos para os nossos... vamos pro tema de hoje. Tô animada pra conversar com vocês. Queria dizer que eu tirei 3 semanas de férias. Faz mais de um mês que a gente não tem episódios, porque eu me permiti descansar muito. Inclusive tem um episódio sobre isso. Vou deixar a fotinho dele aqui. Que é se você se permitir descansar. E eu me permiti muito. Foi maravilhoso. Vou falar mais sobre as minhas férias no final do episódio. Mas eu tô muito mais tranquila, muito mais feliz. E eu só queria fazer um lembrete rápido de como o descanso faz com que a gente consiga ser uma versão melhor nossa também. Bem, o tema de hoje é se a sua conquista precisa de pódio. E eu vim com a minha medalha pra contar uma história pra vocês. Eu fiz a minha corrida em maio, de 5 quilômetros. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo muito legal. Eu me preparei por bastante tempo para essa corrida. Eu acho que foram mais de 2 meses. Eu não corria quase nada antes. Para mim era muito difícil fazer 1 quilômetro inteiro correndo. E muito mais difícil ainda fazer 1 quilômetro inteiro correndo com um tempo menor que 10 minutos. Que para as pessoas que correm é um tempo relativamente alto. Mas eu percebi que o tempo para mim não é tão relevante comparativamente com outras pessoas. Ele é mais relevante comparativamente comigo, não com os outros. E aí, foi muito difícil pra mim começar a voltar a correr, porque era fora da zona de conforto, era uma coisa nova, eu ia ter que entender de novo como o meu corpo funciona num exercício novo. Mas eu tinha colocado como objetivo que eu ia tentar fazer essa corrida.
e que eu ia me esforçar bastante pra chegar até o final dela. Pois bem, chegou maio, chegou o dia da corrida, eu estava ansiosa, estava bem animada, porque a minha família, boa parte da minha família correu, então também foi um momento muito legal da minha família toda em conjunto, e cada um correu no seu ritmo. Eu tentei começar correndo com meu irmão e com a minha cunhada, eles já correm há mais tempo que eu, não consegui. E eu falei, gente, podem ir, eu vou devagar, vou no meu ritmo, fiquem em paz. E aí eu fui. Andei bastante durante a corrida. Bastante mesmo, assim. Eu tinha corrido, sei lá, 1 quilômetro. E aí eu falei, tudo bem, vou andar um pouco, porque eu preciso conseguir chegar nos 5 quilômetros. Mesmo que eu tenha que andar ao longo do processo. E eu vi muitas pessoas andando também durante a corrida. E isso fez com que eu não me sentisse tão sozinha. E tá tudo bem. Não é porque você tá numa corrida de 5 quilômetros que você tem que correr o tempo todo. Você pode andar também, não tem nenhum problema. E eu andei bastante nessa corrida, mas eu também corri bastante. E eu consegui fazer 5 quilômetros, o que é muita coisa. Muita coisa mesmo, assim, de verdade. A Amanda, de 2 meses antes da corrida, não conseguia terminar 1 quilômetro sem ficar muito ofegante, muito cansada. Eu nem conseguia fazer treinos de 2,5 km, que era metade do que eu fiz no começo do meu período de treinos pra corrida. E eu consegui terminar 5 km. E recentemente, durante as minhas férias, teve o aniversário da Vitória, que é uma amiga minha. Vou deixar inclusive uma foto nossa aqui, que foi muito gostoso. E ela costuma fazer uma corrida de aniversário. Ela começou a fazer isso no ano passado, então a gente dá uma volta juntos no Ibirapuera. No ano passado eu não tava treinando pra corrida, não tava fazendo nada específico pra corrida. Fazia algumas aulas de dança, um pouco de exercício, mas nada pra corrida. Quando chegou o aniversário dela, eu tentei dar a volta, corri muito pouco, andei a maior parte do tempo. Eram 2,6 km a volta. E eu andei quase o tempo todo. Eu fui, acho que uma das últimas a chegar. E tudo bem, eu terminei. Eu fiquei feliz de ter terminado. E o meu objetivo pra esse ano era dar a volta inteira correndo. E eu dei a volta inteira correndo. Eu corri 2,6 km depois de um ano andando a maior parte desse tempo. E eu fiquei muito orgulhosa de mim. Eu fui uma das primeiras a chegar? Não. Não mesmo, assim. Muita gente que já corre há muito mais tempo que eu, deu a volta muito mais rápido do que eu. E tá tudo bem, eles foram no ritmo deles. Eu fui no meu ritmo e eu também cheguei. E eu queria lembrar vocês, ao mesmo tempo em que eu também me lembro, de que na vida, em muitos momentos da nossa vida, chegar é muito mais importante do que a posição em que você chega. É muito mais importante você estar no seu destino do que você estar num pódio, do que você receber uma medalha de, sei lá, primeiro colocado. É muito mais importante chegar. E a gente precisa se lembrar de valorizar a chegada e não só as conquistas que tem pódio, que aparecem lá. Quando eu comecei a pensar no tema desse episódio, eu fiquei pensando que tem muita relação com o episódio que fala sobre as conquistas invisíveis. Vou botar aqui. Porque às vezes a gente vai fazendo várias coisas até chegar no objetivo final. Então, para eu conseguir correr 5 km, eu tive que fazer muitos treinos para conseguir chegar nessa distância final. A maioria das pessoas não tava vendo meus treinos, quem tava vendo era eu. Mas eu tava feliz de conseguir evoluir. E a conquista final pra mim sempre foi terminar os 5 km. Nunca foi pegar o pódio. Mas quando eu terminei a corrida, minha família ficou muito feliz. O meu namorado, agora meu noivo, ficou muito orgulhoso. Eu fiquei muito orgulhosa de mim por ter chego até a linha final. E eu tava bem feliz mesmo, assim. Eu consegui 5 km. No começo, pra mim, era um mega desafio. A Amanda, de 2 meses antes, talvez nem acreditasse que eu iria conseguir isso, e eu realmente consegui. E aí, enquanto eu tava lá, esperando um pouco depois da corrida, a gente foi ver a classificação das pessoas, porque tinha chance da minha tia pegar pódio, e ela realmente pegou. Ficamos muito felizes por ela. Só que quando eu vi a classificação, eu vi que eu fui a penúltima mulher a chegar. Chegou um monte de gente antes de mim. Um monte de gente antes de mim. Quando eu cheguei, tinha gente dos 10 km que tava chegando. Eu acho que a primeira pessoa dos 10 km chegou antes de eu terminar os meus 5. Porque o ritmo dela era muito mais rápido do que o meu.
E eu fiquei um pouco triste, porque eu comecei a pensar: "Nossa, mas eu fui a penúltima. Chegou tanta gente antes de mim, eu fiquei bem no final". E eu tive várias conversas comigo pra me lembrar de que, independente de ter sido a penúltima, a última, a primeira, eu fiz a distância que eu tinha me planejado e me desafiado a fazer. E isso deveria ser muito mais valorizado pra mim do que se eu peguei um pódio ou não. É como se as pessoas que estivessem correndo para o pódio tivessem um foco diferente do que eu tô. O meu foco não era chegar mais rápido lá, era chegar inteira, era conseguir chegar, porque eu nem sabia se eu ia conseguir. Eu acreditava muito, confiava muito em mim, me esforcei muito pra isso, treinei pra isso, mas o meu desafio era chegar, não necessariamente ficar na primeira posição. E aí eu queria lembrar vocês de que nem tudo na vida precisa de pódio, nem tudo a gente precisa ser o primeiro a chegar, nem tudo a gente precisa tá lá numa posição de pódio mesmo, sabe? A gente não precisa classificar tudo na nossa vida. A gente pode ficar muito feliz porque a gente fez. E não precisa ter um só, do tipo, precisa ficar feliz só porque a gente fez. Você já fez. Isso já é muita coisa. Quando eu estava pensando mais sobre esse tema, eu comecei a pensar em o que que é a minha versão de um tempo atrás. E a pensar da versão que fez essa corrida, sabe? E a minha versão de 6 meses ia estar muito, mas muito orgulhosa. E é por isso, é por ela, pela minha versão anterior, pela minha versão que treinou no começo, que nem conseguia correr 1 quilômetro que eu fiz os meus 5 quilômetros. Não pela minha versão de hoje, que talvez conseguisse correr um pouquinho mais rápido, mas pela versão que me permitiu chegar onde eu cheguei. Isso já é muita coisa. E eu me peguei pensando que quando a gente fala de objetivos, de conquistas, e quando a gente fala de pódio, a gente deveria se lembrar que em alguns momentos a vida é como dirigir numa estrada, na rodovia. Eu gosto bastante de dirigir, gosto bastante de pegar a estrada. Eu confesso que às vezes eu até relaxo dirigindo, assim, eu realmente gosto muito. Só que tem gente que dirige no ritmo próprio, assim. Vai muito mais acelerado, vai cortando os carros, tem até uma direção um pouco mais perigosa. Não é o meu tipo de direção, eu gosto de ter uma direção mais segura. Mas, quando eu penso sobre formas diferentes de direção, eu também penso sobre formas diferentes de ritmo, tanto na rodovia quanto na vida. E aí eu acho que quando a gente pensa em conquistas, a gente também deveria parar pra pensar que cada um tem seu ritmo, cada um tem seu ponto de partida, cada um tem seu ponto de chegada, seu objetivo, e que a gente não deveria estar olhando pra como tá o ritmo, a estrada, a rodovia do outro pra medir as nossas conquistas. A gente deveria estar olhando como tá a nossa estrada, como estão os nossos caminhos, pra medir a nossa conquista na nossa própria régua. Pra ser justo com a gente mesmo. O meu objetivo na corrida era fazer os 5 quilômetros. Nunca foi chegar no pódio. Eu acabei de começar a voltar a correr. É realmente muito difícil chegar lá. Mas eu chegar nos 5 quilômetros também é difícil. E já é muita coisa. Eu tô contando a história da corrida, mas é pra ser também uma analogia pra você com qualquer outra conquista. Não é porque uma outra pessoa conquistou isso antes de você, ou de uma forma diferente, que a sua conquista deveria ser menor. A sua conquista já é uma conquista. Ela não precisa ser comparada com as outras pessoas, com as outras conquistas de outras pessoas, inclusive para pessoas que a gente nem conhece, tipo influenciadores de rede social, que têm uma realidade, uma vida totalmente diferente. A gente deveria se basear na gente. E aí eu queria lembrar vocês que é muito mais legal, mesmo quando a gente fica feliz pela gente, com a nossa evolução, com as nossas conquistas. Como eu contei, eu corri a corrida de aniversário da Vitória e eu consegui dar a volta inteira. E, gente, eu fiquei tão feliz. Eu cheguei muito cansada, eu confesso. Porque acho que foi a distância mais longa que eu percorri correndo sem parar pra andar em nenhum momento. O meu noivo foi comigo o tempo todo pra me ajudar a não desistir. Foi muito bom ter um apoio nesse caminho.
Mas pra ele não foi tão difícil, porque ele corre mais tempo do que eu. E pra mim foi muito difícil. E eu fiquei muito feliz. Porque foi uma conquista minha, pra mim, sabe? A Amanda de 1 ano atrás, que andou a maior parte da corrida e terminou muito cansada, tá muito, muito feliz da Amanda do mês passado, que conseguiu correr a volta inteira. E aí, eu só queria lembrar pra vocês que as nossas versões anteriores se esforçaram muito pra que a gente conseguisse conquistar o que a versão de agora conquistou. Então a gente realmente deveria valorizar mais as nossas conquistas, sem necessariamente ligar pro pódio. Pegou um pódio show, não pegou um pódio show igual. Você realmente deveria ficar feliz porque você fez a sua conquista. Você chegou lá. Você chegou no seu ponto de objetivo. Você alcançou. Independente da posição que você chegou, você chegou. Isso vale pra qualquer coisa. Quando eu comprei, por exemplo, o meu apartamento, pra mim foi uma conquista gigantesca. Assim, às vezes eu fico aqui em casa e eu olho e eu penso, caraca, é meu, sabe? Fui eu que, sei lá, comprei essa tinta pra pintar aqui. Fui eu que contratei a arquiteta pra pensar num projeto. Fui eu que procurei o apartamento e me organizei financeiramente pra fazer essa compra. Alguns amigos meus já tinham comprado um imóvel próprio quando eu comprei o meu apartamento. E aí eu lembro que às vezes eu pensava assim, nossa, mas podia ser algo maior. E aí depois a voz da minha cabeça, dentro de mim, falava, Amanda, foi o que você consegue. E o que você conseguiu já é incrível. É... E aí eu acho que a gente precisa valorizar as nossas conquistas de verdade. Porque eu sei que a minha versão anterior tá muito orgulhosa de tudo que eu consegui alcançar hoje, independente do que as outras pessoas conseguiram alcançar. Eu ouvi uma frase ontem, é, que me marcou muito, assim. Era uma conversa sobre carreira, uma palestra, e, e aí uma das pessoas falou algo assim: a comparação tira a diversão do jogo. Não sei se era do jogo da mesa, mas enfim, a expressão era essa, assim, né? Que quando você traz a comparação pra dentro da conversa, você tira a diversão desse espaço. E eu achei muito interessante. Porque é isso, eu acho que é muito mais legal você olhar pra você mesmo do que você se olhar pela régua da outra pessoa. Se a pessoa conseguiu comprar um carro antes de você, comprar uma casa antes de você, correr 5 km antes de você, bom pra ela. Não tem nada a ver com você. Isso não diz nada sobre você. Ponto. O ponto de partida dela pode ter sido diferente do seu. O objetivo dela pode ter sido diferente do seu. O ritmo dela, tudo que ela fez durante o caminho, totalmente diferente do seu. A sua régua não é a régua dela. Então você não deveria usar a régua dela pra te medir. Só a sua. Queria dizer que pra mim terminar a corrida já foi ganhar. E isso se traduz com a medalha. Eu fiquei pensando muito de, nossa, mas tem gente que ganha um troféu, mas no final todo mundo ganha medalha, porque você chegou no ponto final. E o mais importante é ter chegado no ponto final. Então eu tô muito feliz que eu cheguei no ponto final da corrida. Tô muito feliz que eu alcancei vários outros objetivos da minha vida e eu sigo buscando muito mais coisa. Até porque eu quero que a minha versão do futuro fique ainda mais orgulhosa do que a minha versão do presente tá hoje, da versão que já existiu de mim. E eu queria te lembrar de que a sua conquista não precisa de pódio. Ela já é incrível só porque ela é uma conquista. E pra fazer esse exercício e já ir pros quadros finais, eu queria pedir pra vocês compartilharem uma conquista comigo. Escrevam aqui no chat, comentem. Se você quiser, você pode compartilhar o podcast, me marcar e colocar qual foi a sua conquista. Mas eu quero que você se lembre de que conquista é conquista, independente de ter pódio ou não. Chegar no seu ponto de objetivo, na sua meta, já é muita coisa. A gente não deveria usar a régua da outra pessoa como ponto de medição pra gente. A régua deveria ser a gente o tempo todo. Se a minha versão anterior tá feliz por eu ter alcançado o que eu alcancei agora, eu vou estar feliz também. Ai, vamos para os quadros. Gente, eu confesso
que eu tenho muita coisa pra conversar com vocês, porque faz um mês que a gente não conversa assim, então talvez eu me estenda um pouquinho nos quadros, mas eu vou começar com um afeto recente, porque pode ser que o Pava me emocione um pouquinho. Então, vamos uma parte por vez. Meu afeto recente, na verdade, são 2 coisas. Eu vou começar pelo livro e depois eu falo sobre o vídeo. Eu li um livro chamado Entrevistando Você, de uma escritora chamada Roberta Gurriti. Eu vou deixar a imagenzinha do livro aqui. Eu li pelo Kindle, estava dentro do Kindle Unlimited, inclusive, então pra quem tem, vale a pena pesquisar. E eu adorei esse livro. Eu me senti quase que uma adolescente lendo, sabe? Foi muito divertido. Os personagens principais são negros, passa em Salvador. Tem bastante sobre um pouco mais sobre a história de Salvador, ambientes que passam lá, e também tem muita conexão com filme, com premiações de filme. Então, pra quem gosta desse universo, é muito divertido. E eu me diverti muito lendo esse livro. Muito mesmo, assim. Às vezes eu dava risada, às vezes eu conversava com meu noivo e eu falava: "Nossa, olha isso aqui, eu tô amando isso aqui, olha essa frase". Tem um momento do livro em que simplesmente a escritora cita Baco Exu do Blues, e eu amei, porque é uma música que eu adoro, chama Samba em Paris, ela é deliciosa. Então eu adorei, tem muitas referências, é uma escritora brasileira, passa no Brasil, personagens negros. Recomendo fortemente, porque é uma leitura que pra mim foi extremamente divertida. Eu nem senti o tempo passar direito quando eu estava lendo. Foi muito, muito gostoso. E meu segundo afeto recente foi um vídeo que é um TEDx da Raquel Castanharo. Ela é uma influenciadora que fala bastante sobre corrida. Ela me ajudou a lidar bastante com algumas inseguranças que eu tinha de corrida e a me considerar como uma pessoa que corre, como uma corredora, independente do ritmo que eu faço, da quantidade de distâncias que eu já fiz. Se eu botei um tênis no meu pé e corri, eu sou uma corredora. E eu aprendi isso com ela. E ela fez um TEDx recentemente que chama O Desconforto Te Fortalece. E, gente, esse TEDx, ele mudou a forma com que eu olho o exercício na minha vida. Foi muito bom. Eu recomendo muito, muito mesmo, assim. Eu tive várias conversas durante meu período de férias em que eu falava sobre esse vídeo, porque pra mim foi muito importante pra olhar pro meu corpo como algo que eu preciso usar, como uma energia que eu preciso gastar, e não como algo que deveria ficar parado. Dentro do vídeo, e aí por favor escutem, porque ela explicando é muito melhor do que eu. A Raquel sempre traz muitos dados técnicos para a conversa, muitas pesquisas, e eu acho que isso faz com que eu fique ainda mais com vontade de fazer as coisas, de entender e tudo mais. Mas ela mostra que o corpo é antifrágil. Ela explica um pouco mais também, mas em resumo, ela reforça o ponto de que para você manter o seu corpo, você precisa usar ele, você precisa movimentar ele, você precisa chegar mais perto do seu limite para que o seu limite aumente um pouco. E que isso te dá força para muitas coisas. Não necessariamente para você focar no exercício como uma coisa estética, mas como algo, por exemplo, que me permite segurar a minha filhada por mais tempo no meu colo, porque eu tô mais forte. Que me permite ajudar a minha avó a sair do carro, porque ela tem mais dificuldade para se locomover. Então, olhar para o exercício como algo que faz com que o seu corpo exista melhor, com que você possa ter uma vida melhor. É... Ai, de verdade, assista. É muito bom, não é um vídeo longo, ela é muito divertida e ela traz muita informação boa, de verdade. Ai, e agora vamos para as pequenas alegrias da vida adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ai, gente, eu tô num período bem emotivo, assim, da minha vida. Eu sempre fui muito sensível no sentido de chorar com uma certa facilidade, tanto pra momentos tristes quanto pra momentos felizes. E
A minha pequena alegria da vida adulta dessa vez vai ser uma coisa muito grande e muito importante pra mim. Acho que é um conjunto de coisas, mas uma em especial. Mas o que eu decidi trazer como pava dessa vez foram os momentos em que eu chorei de felicidade durante as minhas férias. Eu tirei férias de 3 semanas. Eu chorei muitas vezes de feliz nesse período. E eu vou contar algumas dessas vezes pra vocês. Porque eu acho que eu sempre fui muito intensa, eu demorei pra entender que isso é parte de quem eu sou, de uma forma positiva. E hoje eu sei que é assim que eu vivo, que é assim que eu existo, e que me emocionar fácil também é parte de quem eu sou. E, e é isso, se é um momento muito feliz, eu provavelmente vou transbordar de felicidade e às vezes chorando. E eu vivi muitos momentos muito felizes durante essas férias. Eu vou começar com o que eu acho que foi o mais feliz deles, que é eu fui pedida em casamento pelo amor da minha vida, que é o Felipe Mateus. Eu deixar uma fotinho desse momento aqui. Eu até compartilhei com vocês no Instagram que isso tinha acontecido e que eu também ia ficar um pouco mais fora em relação a gravar os episódios, porque eu queria realmente aproveitar mais esse momento com ele, com a minha família, enfim. E foi um momento muito bonito, assim, pra mim. Muito feliz pra gente, pra nossa vida como um casal. O Felipe sabe que eu sempre quis casar. Sempre foi um sonho meu. E não é um sonho que se sonha sozinho. E desde que a gente começou a namorar, ele já sabia que eu queria casar em algum momento. Não tinha pressa pra que isso acontecesse, eu queria que a gente amadurecesse como um casal, mas que eu queria que esse fosse um dos caminhos que a gente percorresse juntos. E a gente planejou tirar férias juntos, então eu tirei 3 semanas de férias, ele tirou 2, que era o tempo que ele tinha no trabalho. E a gente começou as férias indo conhecer um campo de girassóis. Girassóis são as minhas flores favoritas. Eu nunca tinha conhecido um campo de girassol. E aí a gente começou a pesquisar no começo do ano, de tentar ir em algum, a gente combinou de ir nas férias. E aí a gente foi pra Olambra, a gente foi pra um lugar de. No dia tava chovendo um pouco, mas a gente falou: não, vamos do mesmo jeito, né? Tá tudo bem, tudo dá seu jeito. O Felipe levou guarda-chuva pra gente conhecer o campo de girassol. E aí tinha um tour pra conhecer um pouquinho mais sobre as plantas. Foi muito legal porque eu aprendi mais sobre as plantas. Eu gosto bastante de plantas, tenho algumas em casa e fico feliz de tê-las vivas, bem. E, e aí depois que a gente fez o tour, a gente foi para um campo de girassol conhecer, tinham várias flores, vários campos diferentes de flores. Tinha um de girassol, tava chuviscando um pouquinho na hora. Às vezes eu gravo uns vídeos das roupas que eu tô usando, porque eu também conto pra vocês das roupas, né? Porque eu sinto que mostrar também a forma que eu gosto de me vestir é uma forma de me mostrar pro mundo. Então eu adoro registrar essas roupas às vezes. E em alguns momentos eu gravo um vídeo mostrando meu look e o Felipe participa também. E aí a gente tava no meio do girassol do campo, eu tinha separado uma roupa muito bonitinha pra isso, ele tinha até perguntado que roupa eu ia usar, pra gente tentar usar roupas combinando, porque a gente é esse tipo de casal. E aí ele falou: "Vamos tentar gravar um vídeo da roupa aqui, né, de nós dois". É, E aí eu coloquei, mostrei a minha roupa. E aí, geralmente ele aparece, me dá um beijinho e aparece, mostra a roupa dele. E aí, nessa, ele me deu um beijinho e depois ele ajoelhou. E aí ele perguntou se eu queria casar com ele. Ai, é muito difícil não alterar a voz, porque eu fico muito emotiva. E eu até esqueci de falar assim, porque eu só comecei a chorar de felicidade. Felipe é uma das pessoas mais legais que eu conheço. Ele me lembrou que eu não sou difícil de ser amada. Que amar pode ser leve, gostoso, divertido. E que é muito legal dividir a vida com quem se ama, sabe? É. Uf. E aí eu fiquei noiva. Fiquei noiva do Fê. E ele é muito especial.
E aí esse foi um dos momentos em que eu chorei de felicidade. Eu chorei muito no dia que eu fiquei noiva, porque é isso, né, eu sou muito emotiva, então chorei de felicidade quando isso aconteceu. Eu chorava quando eu lembrava que eu estava noiva. Eu chorava quando eu contava pra alguém da minha família. Eu chorava quando eu ligava pra algumas amigas pra contar e contar mais como tinha sido, como eu estava me sentindo e tal. E foi muito bonito, muito legal, muito especial. Durante as férias a gente também viveu outros momentos em que a gente se emocionou. Como eu tô no Feliz do Possível, eu vou contar uma parte extra, que é dentro de todo o planejamento de me pedir em casamento, o Felipe fez um episódio do Feliz. Ele sentou, gravou um episódio. Esse episódio vai ficar só pra mim, mas eu vou deixar um trecho inicial aqui pra vocês verem. Feliz no Possível. Oiê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Feliz no Possível. Oi, seja bem-vinda. Esse é o Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de ser feliz em meio às complexidades da vida. Eu sou Felipe Souza, um homem negro, apaixonadíssimo, uma mulher negra que ama podcast. E esse é o Feliz no Possível. E o tema desse podcast é você. Não vou mostrar o episódio todo pra vocês, porque ele fez especialmente pra mim, como parte de todo esse momento especial de ser pedido em casamento, de receber tanto amor, carinho. E aí ele fez um episódio me contando mais como foi esse processo. Me contando mais o que tava pensando. Foi uma declaração de amor em voz altíssima. Eu me senti absurdamente amada. Foi muito, muito, muito bonito, muito gostoso. E eu, inclusive, postei um vídeo no TikTok dele contando mais do momento em que ele comprou o anel, quando ele foi buscar, as desculpas que ele deu pra eu não desconfiar. Tá no TikTok do Feliz. Eu vou deixar o link dele aqui também na descrição, enfim, pra vocês conseguirem achar, se vocês quiserem ver. E aí eu vou contar mais um momento em que eu chorei de felicidade. Realmente foram vários. Felizmente foram vários momentos durante as minhas férias. Mas eu terminei as minhas férias fazendo uma viagem com duas amigas minhas, a Bela e a Laurinha. Vou deixar a fotinho de nós três aqui. Foi uma viagem muito especial, primeiro porque era a primeira viagem que a gente fazia nós três. E segundo porque a gente fez uma viagem para fazer um avistamento de baleias, que foi uma expedição com um grupo de mulheres muito especial. Foi muito, muito bonito esse momento. Então eu vou contar um pouquinho, que aí eu conto porque que eu chorei de felicidade. É, bem, nós fomos juntas, nós três, mas era um grupo de 7 mulheres para fazer uma expedição, que é o momento em que a gente se reúne e vive alguma coisa juntas. Quem organizou tudo foi a Suelen, que é da Maré Rosa. Eu vou deixar o perfil dela aqui, que ela foi incrível mesmo, assim, foi maravilhoso. E aí eu chorei durante essa expedição em 2 momentos diferentes. O primeiro deles foi, a gente teve um momento inicial em que a gente deveria se apresentar para que a gente se conhecesse. E aí depois que a gente se apresentava, conversava, tinha um outro momento dessa dinâmica em que as pessoas faziam elogios pra gente. Comentavam as suas percepções iniciais positivas da gente, às vezes coisas que a gente nem tinha comentado quando a gente estava se apresentando, para que cada uma de nós soubesse coisas que as pessoas veem de maneira generosa. E esse momento foi muito bonito pra mim. Eu geralmente escrevo, né, em vários momentos da minha vida. Essa noite eu escrevi pra não me esquecer das coisas bonitas que eu ouvi. E uma das pessoas falou alguma coisa que era comum. É muito bonito ver que você não tem medo de ser você. Eu achei isso muito potente, muito especial. E aí esse eu acho que deu uma derramada aí de lágrima generosa. E o outro momento foi, a gente fez a viagem pra fazer o avistamento de baleias e a gente viu baleias e a gente viu golfinhos. E nos 2 momentos eu me emocionei.
É um momento desafiador, porque você vai até em alto mar. Eu tenho labirintite, estava morrendo de medo de passar muito mal. Não passei, felizmente, e consegui ver muita coisa. E é muito mágico poder ver os animais no seu habitat quando você tá ali só como observador, não como alguém que tá ali pra, enfim, mudar o espaço, mudar o ambiente. Tem muitas regras, inclusive, pra esse avistamento, pra você vivenciar esse momento. Porque é sempre com muito respeito à natureza, aos animais, a tudo que tá ali. E, gente, foi maravilhoso. Vou botar uma fotinha do que a gente viu aqui, da baleia. A gente também viu vários golfinhos nadando juntos. Eu nunca tinha visto nenhum desses dois animais vivendo, simplesmente vivendo. Foi mágico. Foi muito mágico. Foi muito bonito. E, além de tudo isso, eu pude conhecer muitas mulheres incríveis ao longo desse processo. Então, a Sônia que organizou tudo isso foi ótima. As meninas que participaram também foram incríveis. A Eli, que era a pessoa da casa que a gente ficou, do hostel que a gente ficou, também foi muito, muito incrível. Eu vou deixar a Suaren marcada aqui também. E a ilha delas, que foi o hostel que a gente ficou, que chama Casa Delas, lá em Ilha Bela. Porque foi uma experiência muito linda, gente, assim. O mundo nem sempre é gentil com as mulheres, sabe? A gente tem visto muitas notícias muito cruéis recentemente. E eu acho que tem algo muito poderoso quando as mulheres se unem pra viver uma coisa diferente. Então foi um final de semana muito especial pra mim. Foi muito legal conhecer todas essas meninas. Muito potente, sabe? E acho que a torcida que eu tenho é pra que a gente tenha cada vez mais relações femininas potentes como a que eu vivi nesse final de semana, como amizades incríveis que eu tenho. Porque elas também me fazem chorar de felicidade, não só um relacionamento amoroso. Que também me faz muito feliz, inclusive. Ai, lembretes finais. Agora a gente vai ter episódios a cada 15 dias. Quinta-feira sim, quinta-feira não. Um episódio novo pra conversar com vocês. Não se esqueçam de compartilhar o podcast se vocês gostam do Feliz. Me ajuda muito a chegar em mais gente. Então tem algumas formas de você ajudar o Feliz a crescer, chegar em mais pessoas. Que é avaliar o podcast, independente de onde você escuta. Então você pode avaliar, botar 5 estrelas, ou você pode marcar como gostei. Enfim, sempre tem alguma opção ali pra você mostrar que você gosta do que você ouviu. Por favor, use essa opção. Me ajuda a chegar em mais pessoas. Você também pode comentar. E aí, o meu convite para esse episódio é: comenta uma conquista que você alcançou. Independente de ter pódio ou não, algo que você fez. Algo que você alcançou. Eu vou ficar muito feliz de saber. A minha foi correr 5 quilômetros. Mas eu tenho vivido muitas conquistas bonitas de viver. Fico muito feliz, inclusive, de estar vivendo esse momento da minha vida. E comenta e compartilhe os episódios. Me ajuda a chegar em muita gente. Você pode, enfim, copiar o link, mandar no WhatsApp, falar: tô muito feliz que você fez essa conquista e lembrei de você. Você pode compartilhar nos seus stories e falar: gente, tô viciada nesse podcast aqui, é ótimo, conheço a Amanda. Eu vou amar. Enfim, a gente não vive sozinha, a gente sempre vive em comunidade. Então, eu sou muito feliz pela comunidade que a gente tá criando aqui. Fico muito feliz de ter pessoas que me escutam, pessoas que às vezes podem ficar um pouquinho mais felizes com as provocações e pensamentos que eu trago aqui. E é isso. Se você tem alguma sugestão, alguma coisa, também pode comentar. Pode me mandar no Instagram, eu sempre tô muito aberta. Se você ouviu alguma coisa e falou: nossa, eu queria muito saber um episódio disso aqui, ideias sempre são muito bem-vindas, sugestões também. Muito obrigada pela escuta. Te vejo em 15 dias. Quinta-feira sim, quinta-feira não. A gente vai estar aqui para conversar. Um beijo. Tchau!